Saudações a todos. Meu nome é José Carlos. Sempre fico feliz em ouvir este canal e também fico feliz que agora muitas pessoas vão conhecer o que eu pude presenciar com a bruxaria. Este caso que compartilho é curto, mas interessante porque me fez acreditar que o poder da bruxaria é muito forte e deve ser tratado com muito cuidado. Na vizinhança onde moro, sempre estive rodeado de vizinhos bastante conflituosos. Muitas vezes saí mal com eles, e entre eles também houve até brigas e processos. A experiência mais estranha da qual fui testemunha aconteceu cerca de 10 anos atrás, e foi um problema entre duas vizinhas. Lembro-me de uma manhã em que minha mãe estava conversando com sua comadre sobre como Dona Lourdes e Dona Fernanda estavam tendo muitos problemas e passavam o tempo todo brigando e discutindo. As casas daquelas duas mulheres eram lado a lado. Então o problema começou porque Dona Fernanda gostava de deixar seu cachorro sair à noite, quando todos os vizinhos estavam dormindo, com o objetivo de que o cachorro fizesse suas necessidades. Mas o problema é que Dona Fernanda, muito suja, não gostava de limpar o que seu cachorro fazia. Então, no dia seguinte, sempre apareciam as fezes do cachorro, bem na frente da casa da senhora Lourdes. Isso, obviamente, foi causando brigas entre as duas senhoras. Foi muito doloroso para mim ver como, toda vez que se viam, uma reclamava da outra e trocavam insultos. Em uma ocasião, fomos acordados pelos gritos das duas, que começaram a se agarrar pelos cabelos e a brigar na rua. Aquilo foi uma confusão total, que acordou os vizinhos e despertou a curiosidade deles em ver a briga. Antes não era como hoje, que alguém logo intervinha para separar uma briga. Aquilo foi um verdadeiro espetáculo para os vizinhos, no qual ambas as mulheres acabaram todas reviradas. E Dona Lourdes terminou seminua e com os seios de fora, porque sua roupa se rasgou com os puxões que a outra mulher deu nela. A pobre terminou com a pele toda arranhada, com algumas feridas, mas com o orgulho destroçado por se ver quase nua no meio da multidão que só aplaudia e gritava, como em um ringue de luta livre. Aquela briga acendeu ainda mais o ódio que Dona Lourdes sentia por sua vizinha. Ela gritava que a outra se arrependeria e a ameaçava, dizendo que as coisas não ficariam assim. No final, como sempre, a polícia chegou logo depois que a briga terminou, e todos os vizinhos correram para suas casas para se esconder. Aquilo que foi um episódio engraçado para muitos na época, na verdade, se transformaria com o tempo em algo sombrio e que terminaria muito mal. Eu sei antecipadamente parte das coisas que aconteceram, porque eu era amigo do filho de Dona Lourdes. Nós dois íamos juntos para a escola e às vezes nos juntávamos ao mesmo grupo de amigos que se encontrava na esquina da rua. Lembro-me muito bem de uma ocasião em que Dona Lourdes não estava em casa. Tinha saído em uma viagem de trabalho e Fábio, seu filho, nos convidou, a mim e a outros 2 colegas, para comprar cerveja e ficar bebendo e ouvindo música. Fábio estava muito incomodado com tudo o que se dizia sobre sua mãe por causa do que aconteceu na briga, pois alguns dos vizinhos eram cruéis e, para incomodar Fábio e a senhora Lourdes, começaram a zombar, dizendo que a senhora tinha peitos de vaca. Todos viram naquela vez da briga, no entanto, todos eram covardes e não diziam isso na cara, diziam pelas costas, o que os incomodava muito. Para mim também era irritante, porque tanto Fábio quanto sua mãe eram boas pessoas. Eles nunca se metiam em nada e era injusto o que estava acontecendo com eles. Mas naquela tarde, Fábio, muito sério, nos disse algo que nunca esperávamos ouvir. Venham, quero que vejam algo. Todos, sem saber o que ele queria mostrar, fomos ao quintal de sua casa. Ele pegou uma ferramenta e começou a cavar na terra. Ninguém sabia o que ele estava fazendo. Fábio estava muito quieto e concentrado, removendo a terra, até que finalmente nos disse: Ei, vejam isso. Vocês acreditam em bruxaria? Eu não podia acreditar no que meus olhos viam. Fábio tirou uma caixa preta dali, que continha alguns ossos. Não saberia dizer de que eram, se eram humanos ou de animal. Também havia ervas, penas de ave e outras coisas.
Havia algo sinistro. Uma foto de nossa vizinha, Dona Fernanda. Eu disse que não acreditava em bruxaria, mas que estava com medo de estar vendo tudo aquilo. Fábio disse: eu também não sei se isso é verdade, mas vi minha mãe enterrando isso de madrugada e achei muito estranho. Mas imagino que ela vá se vingar da vizinha fazendo bruxaria. E, sinceramente, gostaria que isso fosse verdade e que, com isso, a vizinha recebesse o que merece, pois já nos fez várias. Vamos ver o que acontece, mas vamos pegar mais cervejas porque minha mãe só vai chegar amanhã, concluiu Fábio. Tentamos esquecer o que vimos daquele ritual de bruxaria. Não demos muita importância e continuamos com a convivência e nos divertindo. A tarde terminou e cada um foi para sua casa, não sem antes compartilhar chicletes para disfarçar o hálito alcoólico. Os dias passaram e a senhora Lourdes quase não estava em casa. Fábio nos disse que sua mãe estava procurando outro lugar para morar, pois eles já queriam se mudar. As coisas pareciam estar muito estranhas e parecia que tudo era por uma razão trágica. Poucos dias depois, Dona Fernanda estava muito triste e chorava muito. Seu cachorro, que costumava sair à noite para defecar nos quintais alheios, simplesmente não voltou. Ele ficou perdido por cerca de 2 dias. Mas numa manhã, ao amanhecer, aquele cachorro apareceu do lado de fora da casa de sua dona. O cachorro já estava morto, e o mais terrível é que estava em um estado avançado de decomposição. Ninguém sabia como o cachorro chegou lá nessas condições. Não acredito que alguém se deu ao trabalho de carregar um cachorro em decomposição e levá-lo até a casa de sua dona. Algo estranho estava acontecendo com esse assunto. Isso afetou muito Dona Fernanda, que a partir de então começou a ter muitos problemas. Ela foi demitida do trabalho e começou a adoecer. Diagnosticaram rapidamente câncer de cólon nela, que já estava muito avançado, e em pouco tempo lhe tirou a vida. Em poucos dias ela estava muito magra, mal conseguia se sustentar e caminhava com a ajuda de um andador. Ela já era como um cadáver em vida. Realmente ela estava passando muito mal, e aquela doença a consumiu pouco a pouco, até que ela morreu. Antes de Dona Fernanda falecer, a senhora Lourdes foi morar com seu filho Fábio em outra casa. Eles não ficaram para testemunhar o triste e sombrio final de sua vizinha, com quem haviam saído mal por causa de brigas de vizinhança. As coisas terminaram daquela maneira tão terrível. Na época eu pensei que tudo fosse uma coincidência, mas agora, sabendo de mais casos de bruxaria, tenho certeza de que a magia que fizeram àquela mulher foi o que a levou a ter aquele final tão terrível, a viver um sofrimento por uma vingança absurda. Embora pareça estranho, até hoje a casa onde morava meu amigo Fábio e a da vizinha Dona Fernanda tem sido uma casa onde os inquilinos não duram muito. Acredito que a energia que ficou estagnada naquele lugar é uma energia que não é boa. Por isso ninguém aguenta viver lá. E vocês que ouvem esse relato, peço que tenham muito cuidado com quem se metem em problemas. A bruxaria está ao alcance de todos, e não é brincadeira. Pode ser que tenham alguém muito perigoso vivendo perto de vocês. Ou talvez o próprio mal esteja vivendo ao lado de suas casas, e esteja em um de seus próprios vizinhos. Antes de tudo, gostaria de agradecer pelo espaço para contar minha história. Talvez não seja tão intensa ou chocante como as que já ouvi no canal, mas mesmo assim percebi que na vida as pessoas são capazes de fazer coisas para prejudicar. Eu fui uma criança que teve uma infância normal, com jogos e pequenos problemas que não iam além de um vidro quebrado na janela de um vizinho, ou alguma travessura inocente que não fazia mal a ninguém. Eu era baixo para a minha idade, o que me levou a ser zombado por pessoas mais altas e robustas às vezes, mas mesmo assim eu aguentava, e a vida era normal para mim. Quando completei 15 anos, logo após terminar o ensino fundamental, decidi não continuar com os estudos e comecei a trabalhar. Claro, comecei a gostar de garotas, estava na idade certa para isso, mas a timidez que tinha em relação a elas, somada à zoação que ainda sofria por causa da minha estatura, me fazia não ser muito aberto para conquistar alguém.
Em uma ocasião, conheci uma garota através de um amigo, e nós dois começamos a nos dar muito bem, com uma amizade que logo se transformou em amor. Mas eu nunca lhe confessei esse sentimento. Mesmo assim, passou-se 1 ano e meio e já tínhamos uma proximidade que se assemelhava a um relacionamento. Havia beijos e abraços, mas não passava disso. Um dia, sem motivo aparente, comecei a me afastar dela. Não dei explicações, só me lembro que minha vida não estava indo muito bem. Cansei de ser uma pessoa fraca, alguém que aguentava tudo calado, e decidi criar uma espécie de personagem que me levou a ingressar em gangues, a consumir álcool e depois coisas ilícitas. No início, tudo era festa e diversão, conhecendo mulheres e usando-as para satisfazer meus desejos. Depois vieram as brigas com gangues, e eu comecei a fazer muitos inimigos, incluindo famílias inteiras. Cheguei ao ponto de andar armado na rua para poder me defender, porque alguns já estavam me procurando com a intenção de me mandar dessa para melhor. Isso me levou a me acalmar um pouco, e foi então que conheci outra garota, com quem tive um relacionamento de 3 anos. Eu me via diferente, me via bem, com roupas boas, tudo parecia mais estável, exceto pelo fato de que eu ainda não conseguia parar com os entorpecentes. Um dia, essa garota saiu da minha vida, foi morar em outro país, e isso me deixou em um profundo desânimo, que me levou a coisas ainda mais sombrias. Comecei a usar mais substâncias prejudiciais e consumir mais álcool. Aquela nova e terrível personalidade malévola que eu havia criado estava crescendo com mais força, deixando para trás o que restava daquele menino amável que gostava de brincar, pois agora eu gostava e me deliciava em odiar as pessoas. Eu me sentia superior constantemente, me envolvia em brigas, e muitas vezes eu ganhava essas brigas, o que aumentava meu ego. Eu me sentia invencível, me cercava de muitas pessoas como eu, mas uma série de eventos me levou a me sentir sozinho, mesmo estando acompanhado. Como dizem, tudo que sobe, desce. Sem perceber, eu ansiava ser o garoto alegre que sempre fui. Não queria mais aquele personagem ruim que fazia coisas sem sentido, porque eu já tinha encontrado o sabor de estar fora de si e bêbado. Tudo aquilo já era um vazio insaciável. Um dia, decidi não viver mais com esse personagem sombrio que criei para mim. Lembro-me de ter chorado e pedido a Deus de joelhos que me ajudasse a não viver mais daquela forma. Suplicava por perdão, porque as coisas que fiz foram muito ruins e machuquei muitas pessoas. Pouco a pouco deixei o álcool e as outras coisas que usava. Mas foi uma prova muito difícil, pois, como consequência, tive que lidar com uma forte ansiedade. Mesmo assim, nada me detinha. Um dia, depois de meses sem fazer aquilo, tive a ideia de tomar algumas cervejas e acabei em uma festa, onde me ofereceram algumas substâncias que eu não havia experimentado antes. Lembro-me de ter consumido muito pouco, mas fiquei muito mal. Uma desesperação que não conseguia controlar, mais a taquicardia que sentia. Tudo me levou ao ponto em que as pessoas que estavam comigo tiveram que me levar ao hospital. Lá disseram que eu estava bem, fora da intoxicação. Apenas tinha tido um ataque de pânico por causa das substâncias que havia consumido. Os médicos me deram alguns calmantes e um pouco de soro e me mandaram para casa. Meu coração e minha respiração voltaram ao normal, mas não consegui dormir a noite toda, por causa daquela estranha angústia e ansiedade que começaram a me perseguir constantemente. Tive que voltar ao médico, mas ele só me receitava ansiolíticos, que me deixavam com muito sono, mas não tiravam aquela sensação horrível de desespero. Tive muitos outros sintomas terríveis, como dores de cabeça e pontadas que me faziam sentir a cabeça latejar fortemente. Isso me levou de volta aos médicos, mas eles diziam que eu estava bem, que era só controlar a ansiedade e também diminuir o estresse. Lembro-me da última vez que os visitei. Eles me deram mais medicamentos, mas eu já estava desanimado, sabendo que não me ajudariam. Naquela noite tentei dormir, e quando finalmente consegui,
Acordei de repente sentindo claramente que havia alguém ao meu lado, me observando com os braços cruzados. Pulei da cama assustado e acendi a luz, mas não havia ninguém. Não consegui mais dormir naquela noite. Quando amanheceu, fui para o trabalho, que ficava a cerca de 25 minutos de caminhada da minha casa. No caminho, sentia como se alguém estivesse me seguindo. Podia sentir um olhar me observando a cada passo que eu dava. Virava para todos os lados, mas não via nada. Então comecei a caminhar mais rápido e comecei a ouvir alguém falando comigo. Havia uma voz presente, claramente dizendo meu nome e muitas outras palavras. Eu virava novamente, procurando de onde vinha aquela voz, mas não havia ninguém. Corri apressadamente para chegar ao meu trabalho, com a esperança de que lá me sentiria mais seguro e que tudo aquilo desapareceria. Mas não. Aquela voz e as estranhas sensações continuavam comigo e pareciam não querer desaparecer. Pelo contrário, estavam aumentando a tal ponto que eu sentia que a qualquer momento teria um infarto, ou algo me faria desmaiar, ou até mesmo me levar desse mundo. Ao voltar para casa, eu segui por um caminho com mais gente, pois sempre costumava ir pelo caminho solitário. Dessa vez, eu precisava que, se algo acontecesse, houvesse alguém que me ajudasse e me levasse ao médico em caso de emergência. Eu não compreendia o que estava acontecendo comigo. Os médicos diziam que era minha mente que estava gerando todos esses cenários, mas eu não entendia como lidar com essas situações. Eu me sentia terrível a partir daí. Por várias noites, ao dormir, começaram a me dar pesadelos horríveis, nos quais via uma mulher com um vestido feito de seda, que ia do pescoço até os joelhos. A mulher estava no meu quarto e flutuava muito perto de mim. Esses eram episódios de paralisia do sono ou algo assim, mas se repetiam constantemente, de maneira idêntica. Nessas situações eu via como essa mulher se aproximava de mim e, com suas mãos, começava a me cortar a respiração com toda a intenção de me matar. Eu, desesperado, começava a rezar um Pai Nosso e finalmente conseguia sair desses terríveis episódios. Eu suava de medo porque sentia estar vivendo tudo aquilo muito real. Havia um inferno dentro de mim que me fazia sofrer a cada noite. Uma vez tentei dormir de novo, mas ao me virar com o rosto para o lado da parede, soube que o pesadelo não iria terminar, porque claramente vi uma sombra, uma que tinha a forma do que parecia ser um homem, agachado, com seus olhos brilhantes em um vermelho intenso, o qual, ao perceber que eu o vi, sorriu com uns lábios carnudos e um sorriso impecável, muito branco, mas com um hálito como se estivesse podre. Eu ouvi como se fosse uma espécie de telepatia. Aquele ser me dizendo que a minha hora tinha chegado, que ele tinha vindo me buscar. Imediatamente o ser sombrio me tomou pelos braços e me deixou completamente paralisado, sem poder me mexer ou sequer olhar. E com um sorriso mais zombeteiro, me soltou e depois desapareceu. Isso tudo durou 2 semanas, nas quais, se não sonhava com a mulher, sonhava com o homem e acordava suando como se tivesse acabado de sair do chuveiro. Perdi o apetite e a cada 3 dias, e às vezes até diariamente, sentia aquele medo de que algo aconteceria comigo. Eu estava ficando completamente louco e não sabia por quê. Perdi muito peso, mais de 15 quilos em 2 semanas, porque comia e sentia como se vermes percorressem o interior do meu corpo e vomitava tudo. Havia uma sensação de sufocamento somada a um vazio frio na minha cabeça. Tudo estava se tornando algo com o qual eu não podia mais lidar. Meu aspecto físico mudou e minha atitude também, o que fez com que as pessoas se afastassem de mim. Mas eu não sabia o que fazer além de pedir a Deus por ajuda, porque também muitas vezes lembro de estar dormindo e, ao abrir os olhos, sentir meu corpo flutuar ao ponto de me ver grudado no teto do quarto. Depois daquilo, eu me ajoelhava chorando, pedindo perdão a Deus por todas as coisas que havia feito de errado. Eu pedia um sinal para fazer o que era correto e para me afastar desse caminho do mal. Eu não queria morrer de uma forma horrível. Eu queria viver com a inocência que tinha quando era criança. Eu queria ser uma boa pessoa.
Um dia, uma das minhas tias me visitou e, ao ver minha expressão, o sorriso com que me cumprimentou se transformou em uma expressão de preocupação. Ela me perguntou se eu estava muito envolvido com coisa errada, pois parecia muito triste e sobrecarregado. Eu comecei a contar minha situação para ela. Disse que não eram mais os entorpecentes, mas algo pior, algo do além. Minha tia ficou pensando por um bom tempo e me perguntou se eu estava interessado em me curar de outra forma. Ela insinuou a bruxaria. Eu duvidava muito do que ela estava me pedindo, porque a bruxaria, para mim, talvez nem pudesse existir. Muito menos eu acreditava que alguém tivesse feito algo desse tipo comigo, como um trabalho ou uma maldição lançada sobre mim. Mas ao ouvir minhas palavras, minha tia me fez perceber que se, em algum momento, estando bêbado, eu tivesse machucado alguém, ou até mesmo uma garota a quem eu tinha ferido no passado, e que, por vingança, teria recorrido à bruxaria para me prejudicar, ou simplesmente por não agradar a alguém no trabalho, poderia ter levado essa pessoa a fazer um trabalho contra mim. Tudo o que minha tia dizia fazia mais sentido, porque minha lista de inimigos e de pessoas que eu havia prejudicado e que me odiavam era muito longa. Então, comecei a acreditar que a bruxaria contra mim seria muito possível. Minha tia prometeu me levar a uma mulher em quem ela confiava muito para que ela fizesse uma leitura de cartas. E assim descobriríamos se o que eu tinha era bruxaria ou se era algo que apenas os médicos deveriam tratar. Quando chegamos à casa da mulher, ela me viu e perguntou por que eu estava lá. Sem saber muito bem, eu disse que gostaria que ela lesse as cartas para mim. A mulher estava muito séria e nós nos sentamos à mesa. Ela embaralhava as cartas e se concentrava em fazer sua leitura. A bruxa jogou várias cartas sobre a mesa e as analisou. Sem que ela me perguntasse nada antes, ela começou a dizer que eu estava muito mal, que alguém havia feito um trabalho de magia negra para mim e que isso provavelmente estava me causando sintomas muito fortes e terríveis, como dores de cabeça, desespero, angústia, medo muito intenso e inexplicável, paranoia e uma forte sensação de que poderia morrer a qualquer momento. Ela estava descrevendo todos os sintomas que eu estava vivenciando. A mulher me disse que poderia me ajudar e que precisaria fazer 2 sessões de limpeza e mais uma terceira para remover o trabalho que tinham feito para mim. Jamais confiante de que a mulher poderia me ajudar, comecei a fazer as limpezas. Tudo o que ela usava parecia muito estranho para mim, porque ela utilizava pimentas, ervas, pólvora, entre outros elementos desconhecidos, com os quais ela estava me ajudando. Eu me sentia um pouco sobrecarregado com a maneira como a senhora estava me tratando, e realmente sentia a energia tão pesada que saía de mim, porque a cada limpeza eu me sentia mais leve. Para a terceira sessão, a mulher marcou muito cedo para irmos em um determinado local remover o trabalho. No caminho, a bruxa ia fazendo uma espécie de meditação. Supostamente, ela recebia informações de uma fonte do além, e com essas referências, a bruxa começava a perguntar sobre as descrições dos lugares, para onde ela estava sendo guiada mentalmente. Com isso, fomos avançando até chegarmos a um lugar abandonado, uma espécie de terreno baldio, onde havia muitos outros trabalhos de bruxaria. Havia fotos com amarrações, fotos em garrafas de álcool, animais mortos e já decompostos, e muitas outras coisas nojentas. A bruxa me disse para começar a rezar, e enquanto eu rezava, ela desfazia um nó de onde tirou um saco preto, que supostamente continha o trabalho que fizeram para mim. Imediatamente nós o pegamos para destruí-lo. A mulher começou a queimá-lo, e enquanto o trabalho se consumia, comecei a me sentir muito mal, muito tonto, fraco, a ponto de sentir que a qualquer momento iria desmaiar. No entanto, a mulher pediu que eu me sentasse e fizesse um esforço para não fechar os olhos, pois ainda havia coisas a serem feitas, e eu precisava permanecer o mais consciente e forte possível, para que as entidades que me atacaram não tivessem mais poder sobre mim. Depois disso, a bruxa me fez tomar um banho em uma banheira com ervas.
Acendeu algumas velas e o fogo que emanava delas eu via tomar a forma de serpentes. Enquanto estava naquela banheira, eu ouvia não apenas a bruxa rezando, mas também outras vozes que estavam presentes ali. Eram muitas, como quando estão velando alguém, e todas as vozes rezam ao mesmo tempo. Isso me assustou muito. Eu já queria sair da banheira, queria gritar e fugir, mas ainda havia mais a ser feito. A bruxa me disse que estava me apresentando ao morto que a ajudava naquele momento. Houve muito silêncio, e a mulher falava com o morto, pedindo-lhe que me ajudasse a me curar e muitas outras coisas. As outras vozes já não estavam mais lá, pois desapareceram quando a mulher parou de rezar. Diante do morto, ajudante da bruxa, foi feito um rompimento de males usando cascas de ovos. Depois disso, a mulher me levou para a parte de trás da casa. Era meio-dia e o sol batia com toda a sua força. Ela me pediu para ficar onde o sol batia mais forte. Então a bruxa pegou uma pomba em suas mãos e a sacrificou, deixando todo o sangue escorrer sobre a minha sombra, que se projetava no chão. Foi então que finalmente fechei os olhos e consegui respirar com um pouco de alívio. A mulher me assegurou que eu iria melhorar com os dias, que o trabalho dela estava feito e que eu poderia ficar tranquilo. Antes de me despedir, perguntei com curiosidade se ela sabia quem havia feito aquele trabalho para mim. Ela não quis me dar nomes nem descrições, mas disse que eram duas mulheres, que tinham grande ressentimento contra mim, porque eu havia feito algo no passado que as marcou. Eu insisti em saber quem eram, mas a bruxa se recusou a me dizer, para que eu não me metesse em mais problemas. Ela disse que tínhamos sido muito afortunados em remover o mal que eu trazia, mas que no futuro as coisas poderiam ser diferentes se eu me envolvesse novamente em problemas. Ela me disse que o que eu vivi foi apenas uma lição para pensar duas vezes sobre quem queremos prejudicar. Muitas vezes, quando ofendemos ou humilhamos alguém, essas pessoas apenas abaixam a cabeça diante de nós. Mas por dentro o ressentimento delas cresce, até o ponto de recorrerem à bruxaria, o que nos leva a viver no mesmo inferno. Com o tempo, fui melhorando. Meu apetite voltou, meu corpo começou a recuperar seu peso e os pesadelos acabaram. A ansiedade também se foi, embora isso seja algo que jamais esquecerei e que nunca gostaria de reviver. Porque a verdade é que não desejo isso nem ao meu pior inimigo. Fui alguém com muita sorte por ter sido ajudado por aquela bruxa. Mas há muitos que não saem dessas situações e perdem a vida como vítimas da bruxaria.